Nós somos o canal Voz da CEOB e hoje estamos aqui para alegrar a noite de vocês com a nossa música. A Claudinha vai trazer algumas mensagens sobre os motivos das comemorações desse mês, né? Principalmente da data de 25 de dezembro. Então a gente espera que aquilo que vocês ouvirem aqui hoje, as palavras, as músicas, cheguem ao coração de vocês e tragam para o coração de vocês tudo aquilo que vocês estão precisando nesse momento. Jesus e a espiritualidade sabem o que vocês precisam. O microfone está voltou. Então, é só vocês se conectarem, ouvirem as músicas e receberem tudo que eu tenho certeza que a espiritualidade preparou para vocês hoje. E prestem atenção nas músicas, porque elas vão fazer uma sequência histórica, mais ou menos. Então, as letras vão falar de Jesus. A maioria das letras falam de Jesus sempre, né? E se vocês prestarem atenção nas letras, eu tenho certeza que vocês vão conseguir se conectar melhor com essa palestra e com aquilo que a gente quer transmitir. Nós vamos cantar 2 músicas agora para harmonizar, para relaxar, para esquecer o que incomodou durante o dia e para ficar aqui presente, totalmente presente, ok? A primeira música que a gente vai cantar chama-se Estrela Guia e a segunda chama-se Noite Igual. Brilha no céu a estrela guia, anunciando ao mundo inteiro que já nasceu tão pequenino, na manjedoura Jesus menino. Que já nasceu tão pequenino, na manjedoura Jesus menino. Brilha no céu a estrela guia, anunciando ao mundo inteiro que já nasceu tão pequenino, na manjedoura Jesus menino. Que já nasceu tão pequenino, na manjedoura Jesus menino.
e irmãs, encarnados e desencarnados presentes nessa sala, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos a grata satisfação de contar com o coral da CEOB e a Cláudia para conduzir as palestras hoje. Boa noite. Decidimos trazer algumas reflexões sobre o homenageado do mês, Jesus, nosso mestre, nosso guia, a referência moral a que nós espíritas buscamos o espelho, buscamos a inspiração. E nesses próximos minutos a gente vai tentar elencar algumas das inúmeras qualidades dessa criatura tão linda, tão perfeita que esteve entre nós. Por que é que escolhemos o título As Reconexões do Natal? É tão fácil a gente perder a conexão com o nosso amparador espiritual. Cada um de nós sabe o quanto é difícil manter a mente serena, harmônica, paciente, o tempo inteiro. Às vezes a vaidade sorrateiramente força o nosso lado racional a que a gente crie desculpas para o nosso comportamento absolutamente egoísta. Então, já que precisamos falar desse homem tão extraordinário, podemos nos reconectar primeiro ao falarmos da sua mãe, que não deveria ser qualquer espírito para receber essa ingrata e corajosíssima missão e ter cumprido essa missão até o final, da forma mais corajosa e humana que uma mulher pode passar pelo que ela passou, amando tanto aquela criança. Então, na obra, nós vamos falar muito dessa obra hoje. Chama-se Nicodemos, Doutor da Lei. Ela foi psicografada pelo Carlos Bacelli e o espírito que narra é o irmão José. Então, na época de Jesus, nós estamos na companhia, né, de José de Arimateia e de Nicodemos. Eles ainda eram jovens, estavam sendo preparados, né, para assumir o sinédrio através de Gamaliel. Gamaliel era o único ancião correto, honesto, no sinédrio daquela época. Entendam o sinédrio como um tipo de tribunal de justiça, né? Então Gamaliel era o mentor e os dois, sempre muito amigos, Nicodemos e José de Arimateia, estão indo para Nazaré porque já ouviram boatos do Messias. E na estalagem onde eles chegam à noite, ficam numa estalagem e perguntam para o proprietário da estalagem se ali mora uma Maria, filha de Joaquim e de Ana, com o seu filho. E o estaladeiro, ele confirma, sim, Maria se enviou faz pouco tempo, ela tem um filho que não é de muito falar, deve ter puxado ao pai, né? Já tinha fofoca, né? E pré-julgamento naquela época, né? Enfim, acho que é José de Arimateia pergunta isso: será que Maria nos receberia visita? E ele diz: mas com certeza, pois que ela é muito cortês. Maria, então, vista como uma criatura delicada, amável, cortês. Continua o estaladeiro. Alguns a consideram curandeira, porque prepara medicamentos para os que estão doentes. Não há um pobre que lhe bata as portas, que saia de mãos vazias.
na casa simples onde Maria morava, Nicodemos e José de Arimateia então a encontram. E aqui um fato interessante, ela está cuidando de algumas roseiras que estavam floridas naquela época, e os dois rabinos tiveram a nítida impressão de que ela conversava com as rosas, que se mostravam lindas e perfumadas. Então eles se apresentam e ela começa a conversa com eles. Essas roseiras que vocês estão vendo, floridas, foram plantadas por ele, meu filho, falando já de Jesus, né? E praticamente permanecem assim, floridas, o ano inteiro. Foi Jesus, inclusive, que me ensinou a conversar com elas, dizendo-me: mamãe, não somente as rosas nos merecem carinho, mas os espinhos também, porque sem eles a protegê-las, as roseiras facilmente teriam seus galhos quebrados por mãos descuidadas. José de Arimateia repete: mãos descuidadas? E a Maria diz: sim, foi esse o termo que ele usou, porque Jesus costuma ter muito cuidado com as palavras. Dizer que precisamos nos habituar a um vocabulário que não ofenda a ninguém. Eu cheguei a perguntar a ele se eu não poderia falar em mãos insensíveis. E ele me respondeu que não convinha, porque nada há que seja destituído de sensibilidade. E que, transitoriamente, ou seja, temporariamente, certas pessoas podem pensar, falar e agir sem a participação do coração. Mas não porque sejam incapazes de amar, uma vez que em tudo que existe pulsa o divino amor de Deus. Então, de que forma a gente pode começar a se reconectar com todas essas histórias tão bonitas? Pensamos que primeiro hoje com ela, né? Maria, serva que foi e que é de todo o amor que lhe cabe. Cheia de graça,
quanto Nicodemos relatam o bem-estar que eles sentiram na presença de Maria, o quanto ela era sábia e o quanto, vibracionalmente falando, eles se sentiram tocados pela presença dela enquanto ela narrava histórias do seu filho. Então, 5 anos mais tarde, José de Arimateia sempre teve uma saúde meio frágil, né? Ele estava doente e na casa onde eles viviam, né, eles estavam ainda sobre a guarida de Gamaliel. Os pais, tanto de José de Arimateia quanto de Nicodemos, já haviam falecido, né? E como os dois eram muito amigos, eles ainda moravam com Gamaliel, a sua esposa Astarte, e também com a Lala. A Lala, mais tarde, tornaria-se Verônica, a que enxugou o rosto suado de Jesus e que nós hoje conhecemos como Santo Sudário. A Lala, então, está à beira da cama, onde José de Arimateia está se recuperando, e José de Arimateia herdou, né, muitas posses do seu pai. Então ele estava dando instruções para ela, já preocupado com a sua saúde frágil, né, para que esse dinheiro dele também fosse usado para auxiliar Jesus e os seus discípulos em suas caminhadas. E nessa conversa, ele conta para ela um pouco daquilo que ele ouviu de sua mãe 5 anos atrás. E ele diz a ela: a sua mãe, Nazaré, vive com grande simplicidade. E uma das únicas heranças que José, o pai de Jesus, né, deixou a ele, foi a vocação para o trabalho. Mas, quando estivemos com Maria, ela nos disse que Jesus tinha compaixão das árvores e que jamais por si mesmo haveria de cortar alguma árvore para se transformar em móveis. Esse era o homem, né? Disse-me mais, conta ele, que quando criança, sendo levado por seu pai para que aprendesse a pescar, Jesus não teve coragem de retirar nenhum peixe da água. Foi a única vez que José o repreendeu, perguntando a ele o que é que eles iam comer. O menino, na época menino, e era um menino que não mentia, né? Olha o que ele responde. O menino respondeu ao pai que para ele água era mais que suficiente, com a luz do sol, o ar puro que ele podia respirar. Que quando ele sentia fome, ele aspirava, ele inalava o perfume das flores. E por isso a gente sabe por que Maria cuidava tão bem daquelas flores no quintal, né? Então a próxima música vai falar já de Jesus, esse Senhor de amor. Na música também nos diz: dorme em paz, ó Jesus. E quando a gente se lembra da matança que houve dos primogênitos e que José e Maria precisaram fugir para que ele pudesse nascer, a gente ouve a música com uma conotação um pouquinho diferente, né? A ele a incumbência de a todos nós salvar. Pequenino nasceu.
e quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Ainda na mesma obra, Nicodemos, o doutor da lei, Jesus já está arrebanhando multidões por conta das maravilhas que ele fala e por conta do bem-estar que a multidão sente, às vezes só em vê-lo. Jesus não precisava sequer pronunciar uma palavra. Aí a gente tem ideia que ele estava no apogeu de seu estado puro, de espírito puro, espírito crístico. Não é à toa que a ele foi confiado governar o nosso planeta. Então Simão Pedro tem uma conversa com Jesus, comentando que tinha muitas mulheres seguindo eles e que o fato desse grande número de mulheres estarem seguindo Jesus, os discípulos, para as pregações, para os sermões, né, estava começando a gerar comentários maledicentes. Aí Jesus olha para ele e diz: são nossas irmãs, e talvez, caso fosse a vontade de Deus, poderiam ser nossas mães, nossas filhas. Não consintamos, ou seja, que a gente não concorde em ser controlado pelo preconceito daqueles que se consideram referência moral neste mundo. Olha a profundidade do que ele diz para Simão Pedro. Jesus diz que as mulheres de má vida, de má conduta, precederão aos preconceituosos no reino dos céus, ou seja, entrarão no reino dos céus antes dos preconceituosos. E aí ele explica: assim há de ser, porque a mulher, desde a criação divina, vem sendo submetida pelo homem como ele submete seus animais. Aqui, é claro, é um recado forte. A gente sabe que naquela época os hebreus eram considerados semi-selvagens. Então Jesus precisava utilizar palavras mais fortes para que o gênero masculino pudesse olhar com mais piedade e com mais igualdade, né, a sua companheira. Então ele fala: desde a criação divina, a mulher vem sendo submetida pelo homem como ele submete seus animais. E aqui ele explica por que é que elas precederão aos preconceituosos. Ele fala: as mulheres, pelo muito que têm sofrido e pelo muito que têm amado, serão as primeiras no reino de meu Pai. Só um homem dessa grandeza espiritual podia trazer uma reflexão dessa dimensão. Ele era e ele continua sendo o homem referência. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existia, no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, e o sol acender em cada coração.
eu trouxe apenas, não trechos de obras agora, né? E a gente ficaria até amanhã e não esgotaria tudo do que há de virtude para falar do homenageado de dezembro. Mas o fato de ele ter trazido a Boa Nova há 2000 anos atrás, depois ele inspirou Kardec e auxiliou Kardec para que a doutrina espírita pudesse vir à luz. Jesus, através do tempo, vem inspirando tantos biógrafos dele, tantos médiuns, trazendo o preceito da nova era agora. Não é para a gente olhar para trás, para 2000 anos atrás, olhar tudo aquilo de ruim que havia naquela época, porque nós estávamos lá, ou do lado de Jesus, ou do lado do Sinédrio, ou do lado do ouro, como eles falavam, né, do dinheiro, porque todas essas questões ainda nos chegam hoje. Eu penso que uma das heranças mais bonitas que Jesus veio deixar foi a de que o reino do Pai dele, do nosso Pai, ele não pertence a esse mundo. O Livro dos Espíritos, nas últimas perguntas, deixa claro que a vida encarnada é o nosso purgatório. É aqui que nos são apresentadas as situações problemáticas para cada um de nós, para que a gente resolva com muita serenidade, confiando no auxílio dos nossos amparadores. É aqui que a parte mais difícil acontece. É aqui que a gente precisa estar consciente do que pensamos, do que acolhemos em nossa mente. É aqui que, como Jesus falava à sua mãe, é aqui que nós precisamos cuidar do nosso vocabulário para não ofendermos aos outros. Enfim, até hoje, e penso que a mensagem que ele deixou, os testemunhos escritos, ainda serão motivo de muitas reflexões nesse planeta tão bem cuidado pela sua luz. Ele deixou então anunciada a Boa Nova e foi inspirar Kardec para nos trazer os preceitos da nova era. Hoje acordei de um sono profundo, pensei que estava no céu, a procurar um abrigo, um amigo que pudesse me esclarecer. Vejo ao meu lado Jesus, uma luz, de repente o amanhecer. Venha comigo, eu te dou abrigo e também posso te ensinar. Nova era pra cantar, te vem, me leva por lugares, és meu guia, minha estrada, vou contigo aonde for, e se voltar a andar por mares, me acalma e me salva, pois em vós eu vejo o sol que brilha. Nova era pra cantar, te vem, me leva por lugares, és meu guia, minha estrada, vou contigo aonde for, e se voltar a andar por mares, me acalma e me salva, pois em vós eu vejo o sol que brilha. Para seguir meu caminho na vida sozinho terei que partir.
estrada, vou contigo aonde for, e se voltar a andar por mares, me acalma e me salva, pois em vós eu vejo o sol que brilha. Nova era pra cantar-te vem, me leva por lugares, és meu guia, minha estrada, vou contigo aonde for, e se voltar a andar por mares, me acalma e me salva, pois em vós eu vejo o sol que brilha. Nós agradecemos a participação desse lindo coral que veio a brilhantar ainda mais a nossa noite. E chegamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, no momento do passe. Relaxe, busque com amor e carinho receber a bênção de Jesus, que nesse momento está sendo derramada sobre nós. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Boa noite a todos, bom retorno às suas casas, bom com Deus, que Jesus os acompanhe.